Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. Com este vídeo, eu vou começar uma série de explicar palavras. Sabe aquela palavra que o seu professor de história sempre fala na aula e você tem dificuldade de entender o significado? Então, acompanhando o canal e assistindo aos vídeos, essas palavras vão ficar claras para você. Então, nós vamos explicar essas palavras que muitas vezes têm um significado de difícil compreensão e elas vão ficar muito claras. E aí, primeira coisa que eu te peço, claro, se você tiver alguma palavra que você quer que a gente explique, coloque aqui nos comentários. Nós vamos explicar a palavra que você tem dúvida e também você ajuda o canal, porque ao escrever aqui nos comentários, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que está tendo interação e ajuda a promover o canal. Por isso, eu conto também com a sua ajuda. Para começarmos hoje, nós vamos falar da palavra sacerdote. Nós sempre ouvimos essa palavra, seja na aula de história, às vezes na aula de filosofia, de sociologia, em outros lugares também. Bom, a princípio, o sacerdote significa um profissional da religião. Só que isso pode ter alguma variação dependendo da área em que você está utilizando a palavra. Por exemplo, quando você está utilizando a palavra num curso de teologia, existe uma discussão em que os protestantes dizem que eles não têm sacerdote. Como assim? O significado de sacerdote, lá na sua origem, é de fazer a intermediação entre a divindade e o humano. O sacerdote ele teria esse papel. Quando você olha lá nas sociedades antigas, geralmente o sacerdote era aquele que estava habilitado a fazer sacrifícios para as divindades. Então, um dos princípios do protestantismo é que não há mais necessidade de intermediação humana entre Deus e os homens, porque Jesus teria feito esse papel. Dentro da igreja protestante, se diz que Jesus é o sumo sacerdote. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, o que significava que não precisava mais de intermediação. Ou seja, mediante Jesus, o homem pode se dirigir diretamente a Deus. Então, o significado teológico, ele tem essa discussão, ou seja, o protestante fala que não tem sacerdote, porque não precisa mais de intermediação. Diferente, por exemplo, da Igreja Católica, porque somente o sacerdote, ou seja, o padre, pode fazer algumas coisas que que o leigo, aquele que não é sacerdote, não pode fazer. Por exemplo, na missa, é o padre quem conduz, que celebra a missa para que possa ocorrer a transubstanciação, que é aquele momento, o ápice da missa, onde a farinha e o trigo eles se transformam no corpo de Cristo. É um milagre que a Igreja Católica acredita que acontece na missa. Ou seja, a hóstia ela perde a propriedade de farinha e trigo e se transforma na carne de Cristo. Então, isso é um milagre que para ser operado a missa tem que ser celebrada por um sacerdote. Para você entender melhor, você pode entender o contrário. Ou seja, o sacerdote é diferente do leigo, porque o sacerdote ele foi ordenado. E aí depende da religião que a gente está falando. Se a gente estiver falando, por exemplo, da Igreja Católica, existe a doutrina da sucessão apostólica, ou seja, Jesus teria passado para Pedro a autoridade, que foi passando sucessivamente para os papas que vieram depois. Então é por causa dessa autoridade que o sacerdote, quando ele é ordenado, ele recebe a autoridade de, por exemplo, celebrar uma missa. Na igreja evangélica também existe essa ideia de ordenar. Geralmente se ordena um pastor. Só que essa ordenação não lhe confere algo sobrenatural. A igreja evangélica entende que a ordenação é para o ministério da palavra.
Ou seja, o pastor ele vai conduzir o seu rebanho através da pregação, através do ensino da Bíblia. Mas quando a gente está falando de história, de sociologia, nós não estamos falando necessariamente nesse sentido. O sacerdote ele é visto na disciplina de história independentemente da profissão que você está, aliás, desculpa, da religião que você está se referindo. Ou seja, na história, o sacerdote é todo aquele que é um profissional da religião. Outra diferença para você entender o que é um sacerdote é que geralmente o sacerdote ele tem aquele conhecimento que a gente chama às vezes de conhecimento do iniciado, ou seja, é diferente do leigo. O leigo ele vai à sua celebração da sua religião e ele recebe, ele geralmente tem uma postura mais passiva, ele não domina todo o conhecimento. O sacerdote, ao contrário, é aquele que ele vai para realizar a celebração, ele tem uma atitude mais ativa e o sacerdote, por ser um profissional da religião, é aquele que tem o conhecimento da doutrina, das técnicas, ele geralmente, ou teoricamente, ele tem um conhecimento maior, mais aprofundado. Inclusive, é esse conhecimento que o distingue dos demais membros daquela religião e que também legitima a exercer aquela função. Ou então a gente pode falar em questão de tempo. O sacerdote é aquele que dedica mais tempo para o serviço religioso do que um leigo, ou seja, um membro que não é sacerdote. Porque o membro, geralmente, ele vai em algumas celebrações, mas o sacerdote ele gasta mais do seu tempo, seja no preparo, seja planejamento, reuniões, estudos e por aí vai. Então ele se dedica mais. Você pode ter o sacerdote que é exclusivo, ou seja, ele vive por conta da religião, ou você pode ter um sacerdote que ele tem um trabalho comum, normal, no dia a dia e também exerce essa religião. É interessante porque a gente, muitas vezes, para esse sacerdote exercer a sua profissão, ele tem um nome que depende da religião. Então, por isso que em disciplina como história, sociologia, filosofia, não se faz essa distinção. Ou seja, para ser mais claro, quando a gente fala da igreja evangélica, o sacerdote é o pastor. Quando a gente fala da igreja católica, o sacerdote é o padre. Quando a gente fala do judaísmo, o sacerdote é o rabi. Quando a gente fala do Islã, o sacerdote pode ser, por exemplo, o imã. Agora, o que acontece é que cada religião tem a sua compreensão de sacerdote. Percebe? Cada religião ela entende qual deve ser o papel do seu líder. Então, a Igreja Católica atribui um papel para o padre, que é diferente do papel que a Igreja Evangélica atribui para o pastor, que é diferente do papel que o judaísmo atribui para o rabino, e que é diferente do papel que o judaísmo atribui para o imã, e que é diferente do papel também que o espiritismo kardecista vai atribuir para o médium, e assim sucessivamente. Então, e aí dentro de cada, mesmo dentro de cada religião, existem subdivisões. Então, o papel que, por exemplo, a Igreja Presbiteriana atribui para um pastor é diferente do papel, por exemplo, que a Congregação Cristã no Brasil atribui para aquilo que ela chama de ancião. Então, você também vai ter a mudança de terminologia. Como num trabalho de história, às vezes esse não é o foco e não dá para ficar fazendo todas essas explicações, ainda que fosse o ideal e quando possível são feitas, aí você precisa generalizar. Então, o sacerdote é essa generalização, ou seja, todo aquele que exerce a função sacerdotal, ou seja, todo aquele que é um profissional da religião. Aí você tem diferenças, porque você tem geralmente os inícios, que tem alguns nomes básicos e que depois você tem uma hierarquização. Então vamos pegar, por exemplo, a igreja evangélica. Geralmente o sujeito começa como pastor. Veja, você tem outros cargos dentro de uma igreja evangélica, como por exemplo o cargo de diácono, você tem o cargo de evangelista, mas aí é que está a diferença.
esse cargo, ele não é um sacerdote, ele não é o profissional. Por quê? Porque ele não teve aquela ordenação específica para ser o profissional da religião. Ou seja, geralmente o pastor é que tem autoridade, que um diácono, um evangelista, não tem. Então, geralmente você começa, quando a gente está falando de sacerdócio, começa na igreja evangélica com a palavra pastor. Algumas igrejas, como a presbiteriana, a metodista, gostam de chamar o pastor de reverendo. Já me perguntaram se tem alguma diferença. Não, não tem nenhuma diferença. Pastor e reverendo é exatamente a mesma coisa, é simplesmente uma mudança no pronome de tratamento. Ou seja, ao invés de você chamar o pastor de pastor, você chama o pastor de reverendo. É só isso que muda, ok? Em algumas igrejas você tem a hierarquização. Então, algumas igrejas elas colocam que acima do pastor está o bispo. E algumas igrejas evangélicas ainda criaram mais cargos, como por exemplo apóstolo, que seria o topo da carreira. E aí muitas igrejas, principalmente as tradicionais, criticam absurdamente você chamar um sacerdote da igreja, ou seja, o profissional ali da religião evangélica, de apóstolo, né? Alguns criticam também bispo e aí aceitam só chamar de pastor. Mas de bispo ainda há uma tolerância. Agora, apóstolo é realmente o mais controverso e polêmico de todos os termos dentro da discussão sobre liderança dentro das igrejas evangélicas. Então, nesse caso, existe a seguinte discussão. Lá na Bíblia não é muito claro sobre isso, sobre esses termos que são utilizados. Existe no grego a palavra episcopos, que aparece no famoso texto de Timóteo. Essa palavra, ela é traduzida, claro, como bispo. Só que e também você tem outras palavras, como presbíteros. Algumas denominações, como a Igreja Batista, entende que tudo isso é uma coisa só. Episcopos, presbíteros, pastor, é a mesma função, ou seja, a função de pastor. Algumas igrejas, como a presbiteriana, entendem diferente. Entendem que você tem o presbítero e o pastor, ele também é um presbítero. Só que ele é o líder dos presbíteros. E você tem a igreja, algumas igrejas que entendem que episcopos, ou seja, o bispo, ele está acima dos pastores. Em algumas igrejas, como a igreja metodista, isso é muito comum. É o chamado sistema episcopal. De fato, o bispo ele tem autoridade sobre os pastores, ou reverendos. Você pode chamar o bispo de reverendo também. E aí você tem, o bispo que vai tomar algumas decisões. Então é uma igreja episcopal, nesse sentido. Outras, principalmente as pentecostais, usam só por questão de status, para ele dizer que ele tem mais autoridade, mais poder que um pastor. E é interessante que lá na origem da estrutura, o bispo é aquele que administrava a diocese, portanto ele fica numa catedral onde fica o bispo. É interessante que algumas igrejas que não têm bispo têm catedrais, porque eles pensam que catedral significa uma grande igreja, que a catedral faz referência ao tamanho da igreja, do templo, do prédio, e não é. A catedral significa simplesmente o lugar onde o bispo fica. É a sede da diocese. Bom, esse sistema é o sistema da Igreja Católica. Agora, só para terminar aqui a questão da Igreja Evangélica, então veja, um pastor, ou um reverendo, ou um bispo são, do ponto de vista técnico de uma disciplina como a história, sacerdotes. Um diácono, um evangelista ou um presbítero, não, porque ele não se dedica profissionalmente àquela atividade. Ou seja, um evangelista, um bispo, um evangelista, um diácono, um presbítero, ele não é uma profissão, vamos dizer assim, em termos mais claros, porque eu quero deixar claro, né? Série aqui é para facilitar, para você entender as palavras. Então, o pastor ou o reverendo, que é a mesma coisa, ou um bispo, eles são vistos como sacerdotes do ponto de vista técnico da história, ainda que
para a teologia da igreja evangélica, eles não sejam considerados sacerdotes, no sentido de fazer intermediação entre Deus e os homens, porque eles são considerados ministros da palavra, ou seja, eles estão ali para ensinar e não porque eles têm algum poder sobrenatural que confere graça ou algo nesse sentido. A reforma protestante ela teve esse papel de trazer de volta, trazer a ideia de que o pastor ele é uma pessoa comum como os demais e que ele não tem poderes sobrenaturais. Já a Igreja Católica, ela também é considerada episcopal, como a Igreja Anglicana, como a Igreja Metodista, mas ela tem uma complexidade muito maior. Então, o sujeito ele é um padre, mas aí ele pode, por exemplo, ser um padre que vive recluso. Ele pode ser de uma ordem, viver em um mosteiro, viver em outro lugar. Então ele vai ser, pode ser, né, de um mosteiro, ele vai ser um monge. E aí ele pode ser também porque tem gente até que confunde, né? A freira, frei, essas, assim, o masculino de freira é frei. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Mas por exemplo, uma freira não é considerada sacerdote. Por quê? Porque na Igreja Católica, como em várias igrejas evangélicas, não se aceita o sacerdócio feminino. É interessante que mesmo a Igreja evangélica não admitindo que existe sacerdote, ela usa o termo sacerdócio feminino. Então, o feminino de sacerdote é sacerdotisa. E você tem, né, por exemplo, pastor, você vai ter pastora. Bispo, você vai ter bispa, e por aí vai. Eu até brinco às vezes, né, que o feminino de apóstolo é uma apostila, mas é brincadeira e não existe termo para feminino de apóstolo, né? Muito bem. Esses termos, na Igreja Católica não existe o sacerdócio feminino. O sacerdócio é exclusivo de homens. Então, a freira não é considerada uma sacerdotisa. O que é sacerdote é aquele que foi ordenado, né? Ou seja, ele começa sendo ordenado como um padre. Então você pode ter uma vida reclusa, você pode ser um frei, você pode ser um monge sem necessariamente ter sido ordenado ao sacerdócio. Agora, a partir do momento que você é ordenado, você se torna um padre. Você pode celebrar a missa. Porque se você, por exemplo, você não é um padre e você quer celebrar uma missa, para a Igreja Católica ela não tem validade, porque você não tem autoridade para fazer a transubstanciação. Ou seja, sobre a sua condução, a farinha, o trigo, não vão se transformar na carne, no corpo de Cristo. Só o padre tem autoridade para conduzir uma missa e acontecer o milagre da transubstanciação. E aí você tem uma hierarquia, que o padre, ele tem várias funções simultâneas. Inclusive você pode chamar de reverendo também, um padre. Em alguns lugares, né, nos Estados Unidos é muito comum se chamarem padres de reverendo, mais do que aqui no Brasil. Mas ele tem as funções, então ele é um padre na função, ele está responsável por uma paróquia, então ele é um pároco. Se ele está responsável por uma abadia, ele é um abade. E se ele está responsável por uma diocese, ele é um bispo. Né? Então, são posições que vão se sobrepondo, entendeu? Por exemplo, um bancário, ele vai entrar lá na função de bancário como escriturário. E aí ele cresce e vira um gerente de agência. O gerente de agência também é um bancário. Então, um bispo também é um padre, entendeu? E depois ele vira, além de padre, ele vai ser bispo. Depois tem uma função acima, que é cardeal, que é quase uma espécie de poder legislativo da Igreja Católica. E entre os cardeais se elege o Papa, né, que é o sumo pontífice, que pontífice vem de ponte, que é o mesmo sentido de sacerdote, ou seja, aquele que faz a ligação entre a divindade e o humano, ok? Então, um padre, um bispo, um cardeal, o Papa são sacerdotes. E aí entra no mesmo significado de clero. Quando a gente fala de clero, o clero é formado pelos sacerdotes. Então, um clérigo, ou seja, um membro do clero, é um clérigo. Ele é um sacerdote, ok? Você pode ter, por exemplo, você pode usar os termos, né? O clérigo, o sacerdote, para um padre, para um bispo.
Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica, um bispo, ele cuida de uma diocese. Um bispo é um padre. Ele também é um sacerdote e ele também é um clérigo. São funções que se juntam, né? Por exemplo, você tem na sua escola, você tem um professor de biologia. Ele é um biólogo e é um professor, entende? Ele é um professor porque ele está exercendo o magistério e ele é um biólogo porque ele é professor de biologia. Então você tem um padre que é um clérigo, que é um sacerdote, que pode estar exercendo a função de bispo. Entendeu? São quase sinônimos. Tem quase o mesmo significado. Você teria. Na Igreja Católica também existem diáconos. Né? Tem evangélico que não sabe disso. Na Igreja Católica também existe a figura do diácono. E da mesma forma como acontece na Igreja Evangélica, o diácono na Igreja Católica não é um sacerdote, não é um clérigo. Porque, inclusive, na Igreja Católica, o sacerdote ele tem algo que é chamado de celibato. Ele não pode casar, né? E existe outros termos também, porque tem outras discussões aí. Você tem, além de celibato, existem outros termos, castidade, por exemplo, que é a não prática de relações sexuais. Então, assim, o sacerdote não pode se casar, não pode ter relações, ele tem que ter o celibato e a castidade. Já o leigo, como um diácono, ele pode se casar. Então, ele não é considerado um sacerdote, não é considerado um clérigo, ok? Bom, se você ouvir daqui para frente a palavra sacerdote numa aula de história, de sociologia, de filosofia, o sentido é esse, é um profissional da religião. Se for lá na antiguidade, né, vai ser outros. Antes de surgir o cristianismo, você tem outros tipos. Cada religião tem os seus líderes, os seus profissionais, que são chamados de sacerdotes. E aí você pode entender como sendo a mesma coisa de um clérigo, ou seja, membro do clero, ok? Se você gostou, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe, porque é muito importante para nós. Você fazer isso, você ajuda o canal a crescer e nós melhorarmos a nossa estrutura. Se você não faz isso, fica muito complicado para o YouTube reconhecer. Às vezes você gostou do vídeo, não clicou em gostei, o YouTube não reconhece e não divulga o canal para outras pessoas, e aí a gente não cresce, não tem como melhorar o som, a iluminação e outros recursos, ok? Então, conto com a sua ajuda. Assista outros vídeos, tem playlists, tem vídeo antigo, tem muito conteúdo bacana aqui. Se você acessou pelo WhatsApp, abre pelo aplicativo do YouTube para poder fazer essa interação. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.